Shalom, shalom, novamente para todos os santos ungidos, que o Espírito Santo ilumine vocês a cada meditação que estiver comigo, assistindo cada vídeo, cada mensagem aqui gravada. Desde já também eu quero agradecer pela sua companhia e pela sua colaboração. Qualquer coisa aí, aperte aí o sininho, se inscreva no canal Ministério do Espírito e simplesmente aí dê aí seu joinha, seu ok, dê o seu like, amém? Nós estamos aqui novamente sobre a temática metanoia. Sim, é o terceiro ponto que eu vou tratar aqui, metanoia. É um assunto vasto, é um assunto intenso, é um assunto até complexo. Estou procurando resumir da melhor maneira possível para que nós possamos, de fato, se encontrar com Yeshua e ter uma noção extraordinária da presença dele na nossa vida. Então, metanoia, mudança radical de mentalidade, parte 3, posso dizer assim. Então, convido você a entender que essa temática sobre metanoia é uma temática que envolve uma mudança totalmente envolvente, totalmente impactante, totalmente ao ponto de nos confrontar, nos confrontar e nos levar a um nível que é proposto pelo Senhor. Nós devemos entender quando João Batista apareceu pregando ali nas regiões do deserto e ali no mar da Galileia, ali no Rio Jordão, ele anunciou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Interessante que logo após Jesus dá continuidade a esse ministério de trazer a redenção e promover a redenção para todas as pessoas. Olha o que Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista disse reino dos céus porque ele estava anunciando a chegada do reino dos céus à terra. A chegada é vindo, arrependei-vos, porque está vindo aí o reino dos céus. Jesus aparece na terra no período certo, no momento perfeito de Deus, e ele diz: arrependei-vos, porque já é chegado agora mesmo o reino de Deus. Com esse anúncio de arrependimento e anúncio da chegada do reino de Deus, é aí que tem a realidade do arrependimento e a chegada para o reino de Deus. O arrependimento é a manifestação de uma transição violenta pelo confronto de realidades, gerando assim também mudanças e assim podendo enxergar a plena chegada do reino de Deus. Então, com isso, é necessário entendermos que é necessário nascer de novo. Quando nós decidimos nascer de novo, ou quando nós, já que nascemos em Cristo, estamos em aliança com Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, feito ali na cruz, nós devemos entender que dentro dessa realidade, nós estamos realmente aliançados e estamos envolvidos dentro do reino de Deus, embutidos no reino de Deus, porque o reino de Deus está em volta de nós, mas ele habita dentro de nós através do Espírito Santo. Ele está em volta de nós e ele está dentro de nós por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para habitar, e com a chegada desse magnífico ser maravilhoso, essa terceira pessoa, essa terceira manifestação divina, chamado Espírito de Deus, ou Espírito Santo, ou Santo Espírito, a cada nome que é dado é referente a áreas da deidade divina. Então é necessário compreendermos que o Espírito Santo veio para fazer habitação no homem. Quando o Espírito Santo ele veio com todo o pacote. Que pacotes são esses? Os dons espirituais, o fruto do Espírito, as virtudes de Deus, e tudo aquilo que se trata acerca de mistérios, enigmas, do rio afluente de Deus.
O Espírito Santo, eu posso chamar que ele é um tipo de rio, ou ele age, opera tremendamente na manifestação de rios caudulosos. Então, à medida que eu que nasci de novo, eu que decidi uma vida em Cristo, eu não posso mais viver a velha vida. Eu preciso, de fato, entregar completamente esse ser que tenho para o senhorio do Espírito Santo em Jesus Cristo. Então, entendendo assim, é preciso que a cada dia minha mentalidade seja transicionada. A mudança, ela não acontece fortemente, instantaneamente, em termos da mente. A mudança acontece instantaneamente. Toda operação, ela é um ato profundo e espiritual. E dentro do nosso espírito, acontece ao instantâneo, aquilo que já foi feito por Jesus na cruz e aquilo que foi e aconteceu através do Espírito Santo. No Calvário, Jesus morreu derramando seu sangue. O efeito ali espiritual eclode, explode, manifesta na esfera física. Porém, tudo começa no espiritual. Algo aconteceu e acontece em todo ser humano quando se encontra com a cruz de Cristo, quando se encontra com Jesus, quando ele estava crucificado. Mas ao mesmo tempo, 10 dias depois, aproximadamente, ou alguns dias a mais, podemos dizer que algo acontece ali no cenáculo, o revestimento de poder. E antes do revestimento, o próprio Jesus, bem antes, ele aparece na tapera, numa casa, onde eles se encontravam reunidos, junto ali, se protegendo da perseguição dos romanos, se protegendo da perseguição dos próprios irmãos, alguns fariseus, procurando para os matar, porque Caifás e Anás barganharam com Pilatos para que eles pudessem dizer que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos próprios discípulos, porque o Espírito Santo já tinha levantado Jesus dentre os mortos e Jesus saiu do sepulcro e foi se encontrar com os discípulos na Galileia. Então, com isto, ficaram assustados, porque os soldados que tomavam conta daquele sepulcro já não mais se encontravam ali de pé, estavam desmaiados ou anestesiados ou praticamente debaixo de um vislumbre sobrenatural do impacto da glória de Deus. Então, quando chegou a notícia que o sepulcro estava aberto e o corpo não se encontrava mais lá, então tiveram que barganhar, tiveram que negociar entre sacerdotes, que é Caifás e o tal do Anás, e com o governo, que era o Império Romano, que era o Pôncio Pilatos, para que pudesse espalhar pela sociedade judaica que os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, o tinham roubado o corpo de Yeshua, o corpo de Jesus. Então os discípulos se trancaram entre si e permaneceram naquele lugar. E é interessante que nesse inteirinho, quando Jesus aparece com o seu corpo ressuscitado, ele fala algo interessante: paz seja convosco, paz seja convosco. Ele fala uma vez e os discípulos, alguns ficaram amedrontados, outros duvidosos e outros ficaram incrédulos ali, sem entender o que estava acontecendo. Mas aí Jesus repete de novo: paz seja convosco. E ele disse: portanto, recebei o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles. Com este sopro, ali os discípulos nasceram de novo. Antes de Jesus morrer na cruz, antes de Jesus ter ressuscitado, não tinha como ninguém ali ter nascido de novo. Nem o próprio Nicodemos, em João capítulo 3, poderia ter nascido de novo, porque seria um ato até mesmo sem pé, sem cabeça. Jesus começou a proclamar essa realidade do reino de Deus, de uma visão espiritual para o tocante das nossas vidas, foi depois da ressurreição, aonde ele cumpriu com toda a lei e os profetas, trazendo para nós no terceiro dia a nova esperança,
E essa nova esperança através de uma nova aliança no sangue, no seu puro sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. Então é preciso nós compreendemos que é necessário abrir o nosso entendimento para essa mentalidade tão tremenda e poderosa e tão radiante. Então, com a descida, com o sopro do próprio Yeshua, que soprou sobre os discípulos, sobre aqueles 12 e outros mais, eles foram ali nascidos de Deus. Podemos fazer um paralelo. Como Deus criou o primeiro homem lá no Jardim do Éden, o próprio Deus soprou nas narinas daquele primeiro homem chamado Adão e ele teve a vida. Então veio aí o segundo Adão, Jesus Cristo, com o corpo ressuscitado e sopra a vida e sopra o Espírito Santo, sopra a essência do Espírito sobre aqueles discípulos. Interessante que eles caminham mais alguns dias e ali Jesus diz que é necessário ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Com esse revestimento, eles teriam que perseverar para poder propagar, sendo testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas este revestimento não viria para dentro deles, mas viria sobre eles. Ou seja, algo interessante, o Espírito Santo, ele vem para habitar dentro de nós, no nosso ser, em nosso espírito, conectando. A palavra do Senhor diz em Provérbios, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E quem é que traz a energia? O Espírito Santo é a energia. O Espírito Santo é o power, é o dínamos, é o poder. O Espírito Santo é uma pessoa, mas quando ele manifesta é poderosamente impactante. Então o Espírito do homem é iluminado, porque já que o Espírito do homem é uma lâmpada, é uma metáfora no que se diz a trajetória bíblica, então o Espírito Santo é uma espécie de luz, uma espécie de energia, que ao entrar em contato com o nosso espírito, que é a lâmpada, então ficamos iluminados e somos acordados, despertados de um sono pecaminoso devido à nossa alma ter sido até mesmo laureada em trevas, laureada e concebida pelo pecado, desde a queda do primeiro homem. Então, notamos, queridos, que é necessário dar a volta por cima, porque depois desses dias que o Espírito Santo veio habitar nos discípulos, alguns dias depois, no período de Pentecostes, ali o cumprimento de todos ficarem no cenáculo até que do alto seja revestido de poder. Eram quase 500 irmãos, nem todos perseveram, porque nem todo mundo tem paciência, nem todo mundo desenvolve aptidão, prontidão, fome e desejo, não produz sede, não cria uma expectativa realmente firme. Então o que acontece? Os quase 500 irmãos, nem todos ali conseguem perseverar, então ficam simplesmente 120 irmãos, quase 120 irmãos. Esses quase 120 irmãos, eles são impactados ali em Atos 2, quando o Espírito vem em forma tão profunda, um derramar de poder que se apossa e se apodera deles. Tanto que ele vem como um vento forte, violento, impactante. Ele chegou para marcar, ele chegou para revolucionar, ele chegou para até mesmo trazer, levantar o homem com autoridade, como desde o começo lá no Éden. Então, notamos que através daí, só metanoia para acontecer é quando damos espaço ao novo nascimento, damos espaço ao Espírito Santo em nós e ao Espírito Santo sobre nós. Em nós, pessoa bendita habitando em nós, nos dando força, consolidação, nos capacitando no fruto do Espírito, nos capacitando no caráter de Deus, nos capacitando para sermos pessoas guiadas automaticamente, instantaneamente e poderosamente, nos conduzindo rumo ao propósito, ao mapa, à vocação que o Senhor tem traçado para cada um dos filhos dele nesta terra. Agora, o Espírito Santo sobre nós é revestimento de poder.
autoridade. É duas palavras gregas que eu posso dizer aqui: poder e autoridade. Autoridade, autoridade, exousias, autoridade, autoridade. E poder quer dizer dínamos, que quer dizer dinamite, explosão. Quando o Espírito Santo vem para revestir um homem, uma mulher, é muito difícil. Muitos permanecer de pé, é muito difícil. Muitos permanecer parado, é muito difícil. Muitos permanecer no seu canto quieto, é muito difícil. Muitos permanecer de qualquer jeito, de qualquer forma, porque o Espírito Santo, quando ele vem na dosagem para revestir um homem, revestir uma mulher depois de que nasceu de novo, vem para revolucionar. E hoje ele vai te pegar. Hoje ele vai tratar com você. Hoje ele vai pegar você de jeito. Se você abrir seu entendimento que metanoia é mudança radical de mentalidade, também envolve mudança radical de vida. Vida renovada, vida restaurada. E não é uma situação de dizer, eu vou, eu sou cedo, eu sou fácil. Não, é quando nós caímos na realidade que somos seres humanos carentes e famintos e sedentos por Deus. Quanto mais você produzir dentro de você fome e sede por Deus, o Espírito Santo vai estar como uma criança, vai estar como um garçom, vai estar como um certo cidadão pronto para lhe dar as provisões ou o socorro necessário. O Espírito Santo, ele é o Senhor. Amém, querido? Um bom momento aqui com Deus, um bom momento aqui com o Senhor. Aproveite esse momento aqui agora. Metanoia, mudança radical de mentalidade ou mudança radical de vida, porque a nossa vida está totalmente envolvida com a nossa forma de mentalidade. Entendeu? Não podemos ficar com a nossa mentalidade presa a dogmas ou regulamentos, tentando nos sufocar, nos oprimir. Entendeu? Já basta o sistema que está nesse planeta, um sistema dogmático, um sistema diabólico, um sistema satânico, um sistema opressor, irracional, humanista, hipócrita e cheio de empoderamentos e cheio de tanta sedução e sensualidade maligna. Mas, porém, todavia, o que está em nós é o Espírito Santo. É por isso que 1 João capítulo 4 diz bem assim: filhinhos, não tenhais medo. Maior que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, maior é a presença do Espírito Santo, é a presença de Deus que habita em nós. Conserve sua vida em Deus. Queira cada dia mudança. Queira cada dia andar diferente. Queira cada dia estar possuído por uma unção poderosa. Queira estar dominado pelo Espírito Santo. Ora, eu quando leio as histórias de Sansão, Davi e Saul, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou. Essa palavra se apoderou quer dizer possuiu. Ora, se alguém pode ficar possuído por demônios, será que não é possível alguém ser possuído por Deus? É muito forte isso. Calcule e pense. Mas para alguém ser possuído quer dizer possessão, quer dizer total domínio, controle. Já observou quando alguém está endemoniado, do nível de possessão? Não é qualquer demônio que manifesta, não. Os demônios que manifestam por aí, às vezes, são entidades malignas, devido a brechas, legalidades, pecado não confessado, e assim o que tiver fazendo por detrás, através de sangue derramado, oferendas e tudo mais. Aí são entidades malignas, que têm seus apelidos, que nenhum demônio tem mais nome, são apelidos. Então, essas entidades se alimentam das nossas fraquezas e falhas. Claro que também as religiões, as castas, todos eles também têm a sua audácia, sua malignidade em querer dominar, em querer fazer alguma coisa. Mas eles ficam entre corpo e alma. Mas quando o homem decide caminhar mais escuramente no caminho mais denso, mais pesado, mais negro,
mais obscuro, vai chegar um ponto que não somente os demônios vai estar entre corpo e alma, e corpo e alma, e corpo e alma, vai chegar a ficar corpo, alma e espírito. E esse domínio aqui é chamado de possessão. É quando o meu espírito, é quando eu, Maurício, não quero mais nada com Deus, não quero saber nada de Deus, e chega ao ponto de desfazer de Deus, do Criador, desfazer das coisas dele, desfazer da igreja, desfazer do reino celestial, de tudo que é luz, e começar a dar primazia a todo e completo império das trevas. Quando eu faço isso, eu estou dando abertura total ao meu espírito dizer: eu não acredito em Deus e meu espírito está com aliança com as trevas e aliança com o diabo. Quando eu faço isso, é através de comportamentos, demonstrando através de palavras, através de gestos para influenciar outras pessoas. Então, o meu espírito está dominado e vai acabar ficando debaixo de uma possessão maligna. O que é possessão? Domínio completo de território. É quando os demônios não só se apoderam do corpo, não só se apoderam da alma, entre corpo e alma, entre alma e corpo, mas quando os demônios se apoderam de todo completo, o espírito do homem, a alma do homem e o corpo do homem. Deus trabalha de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. O espírito do homem já é salvo, o espírito do homem já é resgatado em Cristo, porém a alma do homem está num processo de libertação todos os dias. É por isso que ninguém deve seguir a própria alma, deve alinhar sua alma ao seu espírito, porque o seu espírito está testificando com o Espírito Santo que você é filho de Deus. E você alinhando o seu corpo, sua alma, com o seu espírito que está aliançado com o Espírito Santo, o seu corpo, a tendência é só viver até mesmo crucificado, mortificado em obediência a Cristo. Em obediência a Cristo. Agora, a tarefa das trevas é sempre o contrário. É corpo, alma e espírito. A versão de Deus é espírito, alma e corpo. De dentro para fora. De dentro para fora. E nunca é de fora para dentro. De fora para dentro sempre foi os demônios, sempre foram as entidades malignas. Então a proporção que vai ganhando do corpo, espaço do corpo, consegue ganhar espaço na alma. Então há uma luta entre alma e corpo para que os demônios encontrem mais espaço, mais legalidade para entrar no espírito do homem. Quando consegue essa invasão, quando consegue essa evasão, então aí está tendente, está até mesmo propício a estar possuído ou debaixo de uma possessão maligna. Então, assim como existe possessão maligna, acredito eu que também existe possessão divina. Ou seja, a Bíblia diz que Sansão, Davi, Samuel e Saul, existem registros na Antiga Aliança, lá no Antigo Testamento, declarando que o Espírito do Senhor se apoderou deles. Se apoderou, ou seja, possuiu, dominou, entendeu? Não foi força, não foi vento, não foi violência, mas a unção, o poder do alto veio sobre eles e eles ousou crer e foi além de toda a situação humana. Por isso que eles se tornaram bravos, se tornaram conquistadores, se tornaram valentes. É uma pena que alguns deles tropeçaram, mas serve de lição para nós outros, que não vai adiantar se engrandecer com o poder de Deus, com a grandeza da glória de Deus, sem permitir a Ele que possamos ser tratados aqui dentro. Todo tratamento não começa fora, começa no coração. E antes de vir para o coração, tenho que abrir a minha mentalidade para Deus consiga tratar com o meu coração. O alvo de Deus é tratar com o coração, mas antes de tratar com o coração, é preciso eu abrir a minha mentalidade. Quando eu abro a minha mentalidade, coisas começam a acontecer aqui no meu coração. Nova criação, nova criatura, torna-se uma realidade dia após dia. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Shalom, shalom do avivamento, um excelente momento na presença do Senhor, que você aproveite o máximo esse vídeo, né? Dê o seu like, né? Se inscreva no canal e aperte o sininho, tá bom? Shalom do avivamento, sucesso
Que você sonhe com os projetos na sua vida, em nome de Jesus.